E agora, meu povo, a gente vai somar os termos de uma progressão geométrica infinita. Isso aqui parece uma maluquice, né? Tu vai ter infinitos termos e tu vai conseguir somar eles. Isso só vai funcionar nos casos em que a gente tiver uma razão aí que esteja entre menos 1 e 1. Vocês já vão ver isso, ok? Primeiro eu vou pensar numa PG finita, tá? A fórmula da soma dos termos, essa que a gente acabou de ver. Estou colocando ela aqui, razão na n, menos 1, tudo isso dividido por razão menos 1. Aí está a fórmula. Vamos pensar numa progressão geométrica aqui. Primeiro termo é x e vamos pensar que ela tem uma razão 1 meio, ok? Está dentro dessa história aqui, né? Uma razão 1 meio. Então, se o primeiro termo é x, o próximo é x sobre 2, porque eu multipliquei por 1 meio. Agora, quando eu multiplicar isso aqui por 1 meio, vai ficar x sobre 4. Quando eu multiplicar por 1 meio, vai ficar x sobre 8 e assim por diante. Infinitos termos e eu digo para vocês. Agora, a gente consegue somar estes infinitos termos. O número de termos, então, agora é infinitamente grande. Por que isso, pessoal? Olha só porque a gente tem essa razão quebrada aqui, tá? Então vamos trabalhar aqui. Soma dos infinitos termos. Então o que eu tenho? Eu tenho o primeiro que multiplica. Aí eu tenho uma razão. Vamos pensar nessa razão 1 meio aí, tá? 1 sobre 2. Só que eu estou elevando ao número de termos que agora é infinito. Tá? Segue, tem um menos 1 aqui. E aqui embaixo temos a razão menos 1. Eu já poderia colocar esse valor 1 meio ali da razão, né? Mas eu estou interessado nisso aqui. Eu quero que vocês examinem quanto é que vale isso aqui. 1 meio elevado na infinito. Que número é esse? Olha só, pessoal. Se fosse 1 meio na 0, bom, isso quer dizer 1, né? Se fosse 1 meio na 1, é o próprio 1 meio. Se fosse 1 meio elevado na 2, isso dá 1 quarto. 1 meio elevado na 3, isso é 1 oitavo. E assim por diante, 1 meio elevado na 4, isso é 1 16avos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui com esses números? Eles não estão diminuindo cada vez mais. Primeiro eu tinha 1, depois eu passei a ter 0,5, depois 0,25 e assim por diante. Ó. Tá cada vez ficando menor. Agora tu imagina colocar um expoente ali, ó, que seja infinitamente grande. Então tu vai ter aqui um número infinitamente pequeno, ou seja, muito próximo de zero. Tá? É aí que a gente faz essa avaliação, né? Que 1 meio elevado a essa potência infinita aqui vai gerar um número infinitamente pequeno, que é praticamente zero. Então isso aqui a gente pode tirar da nossa equação e ela se transforma em soma dos infinitos termos é igual a 1 que multiplica, aquilo ali vai dar zero, né? Menos 1 sobre razão menos 1. E aí a gente segue organizando só para uma questão de estilo, porque aqui em cima ficou menos a 1, né? E aqui embaixo ficou razão menos 1. Só para uma questão de estilo a gente multiplica essa equação tanto em cima por menos 1, quanto, obviamente, embaixo por menos 1, e ela se transforma em a1 em cima e embaixo ficou menos q mais 1, né? Para deixar ela bem estilosa mesmo, soma dos infinitos termos. A1 que dividido por 1 menos a razão, ok? Então é isso aí, tá, pessoal? Quando a gente tiver que somar infinitos termos, isso é uma história que só acontece aqui na progressão geométrica, ok? E é somente possível se a gente tiver uma razão aí nesse intervalo aqui, uma razão entre menos 1 e 1. E está aqui a fórmula, ela é importantíssima, gravem ela, guardem bem essa fórmula. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, é bem simples de aplicar. Vem comigo. Aí está. Em primeiro lugar, se ele mandou calcular a soma dos infinitos termos, tá, pessoal? Para nós, no ensino médio, isso só faz parte da progressão geométrica. Então, tu não precisa nem conferir, com certeza é uma PG, tá? Obviamente, a razão a gente vai precisar. É um termo dividido pelo anterior. Então, aqui deu uma razão 1 meio. Olha aí. E agora vamos somar os infinitos termos. Qual é a fórmula? Primeiro termo sobre 1 menos a razão, né? Tá aí, a soma dos infinitos termos é igual.
O primeiro termo dessa sequência é 6, a razão é 1 meio, e na fórmula a gente tem 1 menos esse 1 meio. Seguimos na organização, 6 em cima, 1 menos 1 meio, aqui vai dar 1 meio também, né? Faz o MMC, e aí eu tenho soma dos termos, 6 vezes o inverso desse 1 meio aqui, porque ele é o divisor, né? E aí vai dar 12, né? Na verdade, a questão é a seguinte, quanto mais termos a gente vai colocando aqui, mais próximo essa soma aqui fica de 12, né? Se vocês fizessem experimentalmente isso com uma calculadora, vocês iam ver, colocassem ali, sei lá, 10 termos, ia chegar muito perto de 12, sei lá, 11,9, alguma coisa aí, né? E se a gente colocar infinitos termos, então a gente diz que a gente chegou ao limite da soma, né? Que é 12. Valeu? Vamos ver outro aí. Olha, esse 12º exemplo aí, né? Determine x sabendo que... Olha, o que a gente tem ali? A gente tem uma soma, olha aqui as reticências, uma soma infinita, né? Então, soma infinita para o nosso mundo do ensino médio, isso só pode estar na progressão geométrica, e a gente tem essa estrutura. Agora, eu tenho a soma infinita, cuidado, ele disse que vale 12, né? Então, essa soma aqui é igual a 12. A1, primeiro termo da sequência, foi chamado de x. 1 menos. Quem é a razão? Vamos fazer. Razão, olha na sequência, vamos pegar um termo, 2x sobre 3, um termo dividido pelo anterior, que é x. Como é que fica isso aqui? 2x sobre 3, inverti o x aqui, né? Tá vendo que vai haver uma simplificação, é uma razão igual a 2/3. Então, notem, é uma razão que está entre menos 1 e 1, né? Tá? A gente tem que ter isso, senão também não vai conseguir fazer essa soma infinita, né? Então essa razão é 2/3, e aí eu vou encontrar o valor de x, obviamente, né? 12 igual x sobre 1 menos 2/3. Isso é 1/3. Portanto, aquele 1/3 vai multiplicar o 12 lá, 1/3 multiplicando o 12, deu 12 dividido por 3, x igual a 4. A pergunta justamente era o x, né? Então essa fatura está liquidada. Beleza, moçada? Agora é com vocês aí, hein? Mãos à obra!